Olá, no ar o Ecocidade. Hoje vamos falar sobre a importância da preservação dos oceanos e da vida marinha. Os oceanos somam 97% da água do planeta e concentram um número enorme de espécies de animais marinhos, muitas delas ameaçadas de extinção. Para debater o assunto, recebemos Mônica Pérez, doutora em oceanografia, bióloga e diretora-geral da Oceana Brasil. Mônica, super obrigada pela sua presença aqui hoje no Ecocidade. Obrigada, super obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar com vocês aqui. E com a gente aqui hoje também Cíntia Massumoto, superintendente do IBAMA São Paulo. Cíntia, também muito obrigada aqui por participar com a gente desse bate-papo hoje. Obrigada, o prazer é todo nosso. O IBAMA agradece a participação. Mônica, eu começo o assunto com você falando sobre os desafios da preservação da vida marinha. Aquela garrafinha plástica ainda é um dos nossos principais problemas? Olha, é difícil dizer quais são os principais problemas, até porque na parte assim, mais costeira, eu acho que a parte de poluição, e aí as garrafinhas e tal, são um problema mais grave. Quando você começa a ir mais para o mar, né, quando você começa a ficar, não dá mais pé, a gente tem um grande problema que é a pesca não manejada e excessiva, né? Por quê? Porque como é uma atividade extrativa, ela tira, então a biodiversidade é retirada, né, em grandes quantidades e a gente não sabe quanto. E é importante a gente destacar que quando a gente tira uma espécie de algum habitat, né, prejudica toda a cadeia, não é isso? Claro, claro. Os ecossistemas são como o nosso organismo, são como uma pessoa, tem os diferentes órgãos com as diferentes células e cada parte é importante. Às vezes, quando falta uma parte, um outro órgão tenta compensar, né? A gente custa ficar doente, né? Mas quando a gente fica doente, é muito mais fácil a gente ter outras doenças. Os oceanos são assim também. São como um organismo, como um ecossistema, como um corpo, que tem as diferentes partes e tem uma resiliência e uma vez adoecendo ou uma vez ficando fragilizado, a tendência é que tudo desmorone, né? Então a gente tem que ter cuidado para não chegar nesses pontos, né? Nesse ponto. Hoje, o que você, apesar de a gente ser impossível listar todos os problemas, mas assim, trazendo para o cotidiano, quais são hoje as principais ameaças, os comportamentos que as pessoas talvez não entendam que prejudicam diretamente a vida marinha? Eu acho que a gente tem que olhar a Terra, o globo, o mar, os oceanos na escala global maior, mas a gente tem que perceber que a responsabilidade é a soma das responsabilidades individuais. Então, muito depende das políticas públicas, das políticas internacionais, das políticas nacionais, das políticas de Estado, das políticas de município, mas muito depende do comportamento, da forma como cada um usa os seus recursos. Então, é muito importante que as pessoas estejam conscientes, estejam prestando atenção em quais são os problemas e buscando as formas delas poderem contribuir. Sem isso, não tem solução, né? A gente não pode responsabilizar um órgão ou uma instituição por tudo, né? Nós temos que assumir a nossa responsabilidade individual e participar, né? E realmente acreditar que tem solução, né? Porque tem solução. Se não tivesse, a gente não trabalharia tanto, né? O ser humano está na zona costeira, a gente faz uso da zona costeira, a gente tira proveito, né, dos recursos marinhos e, ao mesmo tempo, a gente utiliza o mar para o transporte, para mineração, exploração de petróleo, turismo, cargas poluentes. Então, a gente tem que ter esse olhar de como a gente está usando esse ambiente. Cíntia, eu queria que você destacasse algumas espécies que estão em extinção hoje.
Recentemente foi publicada, em 2014, na verdade, publicada a portaria onde definiu as espécies ameaçadas de extinção. O Brasil utiliza uma classificação internacional de grau de ameaça das espécies, né? E hoje no mar a gente tem 160 espécies ameaçadas de extinção. Entre elas as baleias, baleia franca, as toninhas, as tartarugas, as raias, os tubarões, garopas, meros. Então a gente tem recursos muito importantes, não só para o comércio, né, não só para alimentação, mas principalmente para a biodiversidade, que estão ameaçados. A gente olhando no YouTube, existem alguns vídeos que tratam bastante sobre uma região do Oceano Pacífico, que ficou conhecida como Vórtex, que acumula uma grande quantidade de lixo. Alguns animais que se criam por ali ficam até com algumas deformidades por causa desse lixo. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa região. O oceano, ele tem a sua hidrodinâmica natural, então criam correntes marinhas, né, que tem um padrão de circulação. Existe algum motivo para aquela concentração? Então, a gente acredita que esses grandes movimentos oceânicos tenham acumulado resíduos ou sólidos, né, que decantam e vão para determinadas regiões. A gente atribui isso aos grandes giros oceânicos, às grandes circulações oceânicas. Então, isso pode acontecer. Mônica, eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho da Oceana. Pois é, a Oceana é uma organização nova no Brasil. O nosso escritório foi aberto em 2014, no final. Nós viemos quase junto com a 445. E a Oceana tem uma tradição, acho que bastante típica, assim, né? A Oceana é uma organização que tem uma personalidade muito forte. A gente trabalha com campanhas, então trabalha dentro de cada país. Então a Oceana no Brasil é um escritório brasileiro com técnicos, com especialistas em cada área, comunicação, brasileiros, e as campanhas são definidas para resolver os principais problemas da nossa ZE, da nossa Zona Econômica Exclusiva, do nosso mar. Então, apesar da gente ser uma organização internacional no sentido de ter acesso à experiência dos outros escritórios, a gente é uma organização muito nacional, né? Muito brasileira. Quem define as campanhas somos nós, né? A definição do que a gente vai resolver é discutida com todos os setores. Então, e eu acho que uma coisa que é muito legal da Oceana é que é uma organização muito independente. A gente não usa dinheiro nem de empresas, nem de governo. E tem isso, né? Pode escolher o que é. E a gente quer ser efetivo, né? A Oceana é muito efetiva e a gente escolhe realmente os principais problemas e a forma mais inteligente de resolver, de criar essa rede, essa articulação entre os diferentes setores para encontrar a nossa solução, a solução brasileira para os problemas brasileiros, muitas vezes problemas globais, né? Porque o Brasil não é... Os problemas marinhos brasileiros não são diferentes dos problemas marinhos dos outros lugares. Mas a gente tem peculiaridades e pontos frágeis que são onde a gente tenta atuar. Por exemplo? Por exemplo, um dos nossos grandes objetivos é ajudar a reestruturar o sistema de gestão de pesca, né? Basicamente fortalecendo a participação da sociedade, da ciência e buscando as melhores recomendações científicas para que a gestão, o ordenamento pesqueiro tenha sua base científica, e para isso a gente precisa de informação. Então, quando a gente chegou, a gente percebe que o Brasil é um dos que tem o sistema de gestão mais frágil, né? Mais desmontado. Mas a gente já teve um sistema muito melhor. A gente já teve todos os componentes que são importantes para uma boa gestão científica da pesca. Então, a gente acha que é possível e que é razoavelmente fácil resgatar isso. Então,
eu acho que a gente está tentando fazer o trabalho de vamos nos lembrar como era, vamos encontrar as novas soluções e trazer, né? Trazer os pescadores, trazer as lideranças, trazer e os cientistas, porque teve o Revisê, né? Que a Cíntia trabalhou, eu trabalhei no Revisê, que foi o maior programa de levantamento de informações e de avaliação dos recursos vivos marinhos, que foi por conta da extensão, né, do mar da zona econômica exclusiva para 200 milhas, era uma obrigação, era uma condição. E o Revisê é conhecido como um dos programas mais bem-sucedidos no mundo em termos de levantamento de biodiversidade marinha. E isso foi no final da década de 90, início dos anos 2000, né? E depois disso nós não tivemos, e nesse período teve um fortalecimento muito grande da ciência, dos grupos, dos laboratórios, das instituições que trabalhavam com pesquisa marinha e com pesquisa aplicada à gestão pesqueira. E dali a gente tem uma descontinuidade, né? A gente tem uma quebra e a gente tem uma diminuição, um desestímulo para toda essa... A gente construiu, né, criou muito uma massa científica. Os brasileiros tiveram realmente... Né, a gente tem cientistas muito bons, né, nessa área de pesca. Então, é muito importante que a gente não deixe isso se perder, que a gente estimule, financie, né, porque a pesca é muito importante no Brasil, apesar disso não ser reconhecido. E sem ciência, sem informação, sem dado, não tem como manejar nada. Mônica, a gente vai voltar no próximo bloco a falar sobre pesca, que eu acho que é um assunto muito importante, que envolve economia, enfim, uma série de aspectos. Mas a gente vai precisar fazer um rápido intervalo. O Ecocidade volta já já. O Ecocidade está de volta hoje discutindo a importância da preservação dos oceanos e da vida marinha. Continuamos na presença de Mônica Pérez, doutora em oceanografia, bióloga e diretora-geral da Oceana Brasil. E conosco também Cíntia Massumoto, superintendente do IBAMA São Paulo. Cíntia, no bloco passado a gente falou bastante sobre pesca e deu para perceber que isso é um assunto, um aspecto crucial para a preservação dos oceanos. Eu queria que você falasse um pouco sobre pesca predatória e quais são os riscos desse tipo de pesca. Tá. Nayara, a pesca em si, ela já é uma atividade extrativista. Ela retira da natureza elementos biológicos, né, organismos vivos, e não há recolocação, como na agricultura que você planta, né? Então, só o fato de ser extrativista, ela já tem um impacto negativo para uma determinada população. Esse fato já nos obriga a acompanhar essa atividade. Então, o IBAMA, enquanto órgão fiscalizador, desde a publicação da Lei da Pesca, a gente tem a obrigação de regulamentar e normatizar essas atividades. A pesca predatória é a pesca que ela excede todos os limites biológicos que uma população tem de reproduzir, de crescer, de se alimentar. Então, ela causa enormes danos à população. Por exemplo, a pesca com explosivos, que ocorre irregularmente na costa nordeste brasileira. Então, são pescas que não respeitam o conjunto biológico, os parâmetros biológicos para garantir que as espécies cresçam, se reproduzam e se mantenham vivas em determinado local. Quem costuma praticar esse tipo de pesca, assim, de si? Provavelmente em grande escala, né? Pesca com explosivos. A pesca brasileira ela tem uma característica de ser de pequena escala. Então, pessoas individuais mesmo. Mesmo esse caso com explosivos? Sim, sim. 1, 2 pescadores que vão numa canoa, num atol de corais e lançam explosivos para fazer a captura após a explosão. Isso ocorre bastante ainda no Nordeste brasileiro. Então, o Brasil, além da pesca industrial, de grande porte, de indústrias pesqueiras, a gente tem a característica da pesca de pequena escala no Brasil, que são as pequenas unidades, pequenos produtores que a gente fala espalhado ao longo da costa. Mônica, eu queria que você apontasse um pouco, dentro dessa pesca predatória, que a Cíntia deu um panorama para a gente do que é um ótimo panorama, quais são os grandes problemas hoje enfrentados? Eu acho que tem um uso desse termo, pesca predatória, muito
como a pesca que não é legalizada, né? A pesca que não é permitida pela legislação, mas a gente tem muitas pescarias que são impactantes, que não existe uma lei dizendo que é proibido ou regulamentando aquela pescaria. Ela causa um impacto importante, mas ela não é considerada predatória. Então, a gente tem que entender toda pesca, mesmo que ela seja ótima, com um petrecho, com um tipo de arte de pesca que é menos impactante, se você tem um número muito grande de pessoas fazendo aquela mesma pesca que é ótima, isso também vai levar a população a uma capacidade de não se repor. Então, acho que o mais importante na pesca é você saber que a população que sustenta aquela pescaria, que produz aquele peixe ou aquele marisco, ela tem que ser capaz de biologicamente se repor. Então, a pesca não pode tirar mais do que aquilo. E para saber qual é o ponto, a gente precisa de informação, senão a gente não sabe. Se a gente tiver com uma venda nos olhos, a gente nunca vai saber se a gente está tirando mais ou o limite. Então, isso é uma pesca predatória. Outra coisa que é importante é o impacto da pesca sobre as outras populações e as outras espécies que muitas vezes não têm importância comercial e que são capturadas e que morrem e que são devolvidas para o mar, que a gente não sabe, que é um termo que se usa bycatch, ou pesca, ou fauna acompanhante, ou captura acidental. Então, a pesca também é predatória se ela começa a pescar outras espécies que não a espécie-alvo e começam a impactar essas populações e levá-las ao risco, né? E tem um outro aspecto que é importante, que é o impacto da pesca sobre os ambientes, sobre os fundos, né? Sobre os corais, sobre os estuários, sobre as gramíneas, bancos de poliquetas, bancos de moluscos. Então, a gente costuma dizer que é possível ordenar a pesca, é possível ter uma pesca que produza alimento, emprego, segurança alimentar, mas a gente precisa prestar atenção em 3 aspectos. Primeiro, que os ambientes, as agregações reprodutivas, as áreas de berçários estão protegidas, que você não está pescando, que você está minimizando o excedente, o que você pesca de peixe pequeno que depois vai crescer, ou tartarugas, ou baleias, ou aves, e que aquela população que você está explorando, a população-alvo, está sendo explorada dentro de um limite que ela consegue se repor para você ter a manutenção da pesca. Então, esses 3 pontos têm que ser observados para você garantir que a pesca está sendo bem feita, né? Cíntia, essa era uma pergunta sobre fiscalização desse tipo de pesca, mas antes de falar sobre fiscalização, eu quero, claro, que você comente sobre isso, eu quero falar sobre como essas pessoas, principalmente aquele pequeno pescador, aquela comunidade que vive da pesca, são instruídas sobre o limite desse tipo de prática. Não temos limites e ordenamentos para todos os tipos de pescaria. Algumas pescarias foram ordenadas no passado, até algumas passado recente. Então, para alguns tipos de pescaria, a gente consegue fazer um trabalho junto de câmaras técnicas ou de grupos de gestão locais, levar até o pescador. Um trabalho árduo e difícil, porque o Brasil é enorme, né, e temos muitas unidades produtivas. Agora, o pequeno pescador, a pescaria, eles têm uma característica, muitas vezes, do conhecimento tradicional. Então, muitas vezes, a gente aprende com os pequenos produtores, né? Na verdade, eles muitas vezes nos ensinam como preservar determinado recurso. Então, nossa preocupação não atinge tanto eles, né? A gente atinge os que causam mais impacto mesmo. E a fiscalização? A gente tem muita dificuldade de fiscalizar decorrente da extensão marinha que a gente tem. Então, hoje a gente obriga, por força de lei, os barcos de um determinado tamanho, eles são obrigados a ter rastreamento por satélite. Então, a gente faz hoje fiscalização por monitoramento remoto. Então, a gente verifica onde eles estão atuando, a gente consegue ver no satélite o movimento que a embarcação faz, que caracteriza a pesca, e a gente consegue agir na fiscalização remotamente, inclusive. Em alguns casos, a gente
desloca helicópteros para ir até esses grandes, né, pescadores, os grandes barcos, navio, fábrica, inclusive. E a gente fica mais prejudicado com a pesca pequena, a pesca que está escondida numa baía, que muitas vezes a gente não tem acesso nem de carro. Então tem dificuldades reais para a fiscalização de pesca. E também agimos nos entrepostos. A gente tem uma regularidade de fiscalização nos entrepostos de pesca, para verificar o tamanho do comércio. Infelizmente, é uma atuação que a gente fica até triste, porque é depois do pescado, né? A gente gostaria de evitar esse tipo de pesca predatória, mas muitas vezes a gente pega depois, quando já está na comercialização. Cíntia, a preservação dos oceanos e da vida marinha está diretamente ligada ao incentivo da pesquisa, sem dúvida nenhuma. Eu queria até um comentário das duas sobre como anda isso aqui no país, o incentivo a esse tipo de pesquisa. A gente, como a Mônica falou do programa Revisê, foi o maior programa que já existiu no Brasil, que envolveu os órgãos de governo, marinha, instituições de pesquisa do Brasil todo. E esse momento foi único e muito importante no Brasil. Assim, foram geradas muitas publicações de peso reconhecidas internacionalmente. Que ano foi que isso aconteceu? O projeto durou cerca de 7 anos, ele findou por volta de 2005, 2006, e ele existe um projeto de continuidade, que é o Reviver. Tá? Por conta do nosso panorama político, a pesca era de gestão do IBAMA, depois ele passou para a gestão do Ministério da Pesca e recentemente para o Ministério da Agricultura. Então a gente está num cenário político que não foi favorável para a continuidade do ordenamento pesqueiro. Então hoje ainda sobreviveram câmaras técnicas para discussão da atividade, mas não está contente, como a Mônica colocou. A gente teria que dar mais uma força política para que esse assunto retomasse. Mônica, eu queria que você comentasse também o incentivo à pesquisa, ações como a da Oceana, como está? Eu queria, na verdade, ressaltar, já que a gente está aqui no Ecocidades, que São Paulo é um dos estados exemplo, né? Se a gente tiver que olhar para o Brasil e escolher um estado que o melhor, certamente é São Paulo. Então, parabenizar, né, o IBAMA, as APAs, né, de São Paulo, o trabalho que é feito, né, no estado, o monitoramento dos desembarques que é feito aqui, que nunca parou, né, e isso tudo faz parte do esforço de uma série de organizações, de instituições, Instituto de Pesca. O IBAMA tem especialistas ótimos, né, eu acho que a FAPESP tem uma importância grande, porque eu acho que sempre foi uma das instituições que financiou muita pesquisa. É uma pena que a gente veja assim, a desestruturação e o desestímulo. Essa é uma falta de visão muito grande dos gestores, dos governantes, né? Porque sem pesquisa, sem informação, é isso que vai dar no futuro e no presente e no médio e no longo prazo o desenvolvimento que todos queremos. Não tem desenvolvimento num país, não tem como um país sobreviver e as pessoas terem uma qualidade de vida se você não começa por educação e pesquisa. Então, eu acho que a Oceana é uma organização muito científica, né? Na verdade, eu não disse isso. As campanhas têm uma base científica muito forte. A gente, se não tem uma base científica, se não tem uma recomendação científica, não tem campanha. Então, é por isso, porque a gente não quer fazer o que a gente acha ou o que deu na telha. A gente não pode manejar, a gente não pode desenvolver um país, a gente não pode governar um país, um estado, um município, uma comunidade no achômetro, né? No chutômetro. A gente precisa de qualidade e a gente tem esse material humano, quer dizer, a gente tem cientistas muito bons, a gente tem organizações que sabem fazer, né? O IBAMA sempre foi uma organização muito forte, que também está desestruturando, né? Então, existe um imediatismo, né, que na verdade vai prejudicar muito o desenvolvimento do país a longo prazo, né? Mônica, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu queria pedir, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Oceano, por favor, deixe seus contatos.
Não, a gente fica em Brasília, o escritório da gente em Brasília, por quê? Porque a gente trabalha com políticas públicas, né? Então a gente trabalha com os ministérios, mas tem o site da gente, oceana.org, Brasil, oceana.org, e o e-mail, pode mandar um e-mail para o diretoria@oceana.org e procurar a gente, tem um telefone no site. Eu agradeço muito, né? A gente agradece a oportunidade. Muito obrigada. Cíntia, representando aqui o IBAMA São Paulo, brilhantemente, super obrigada pela sua participação. E deixa os contatos do IBAMA para quem quiser esclarecer alguma dúvida, enfim. Sim, a Superintendência do IBAMA a gente atende no e-mail supes.sp@ibama.gov.br e no nosso site tem bastante informação sobre regramentos, sobre leis e o ordenamento da pesca. Muito obrigada, viu? Obrigada. O Ecocidade de hoje vai ficando por aqui, mas você pode participar de outras formas. Mande uma mensagem, sugira um assunto para discutirmos aqui. O nosso e-mail é tv@câmara.sp.gov.br. Obrigada pela companhia, até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.